oportunidade, por mais essa oportunidade. Esta reunião é muito importante e especial. Mais adiante, os chefes divisionais coronéis Verônica e Douglas Danielson estarão instalando os tenentes Alves como os novos oficiais dirigentes do Corpo de Guarulhos. Aleluia! Glória a Deus! Porém, gostaríamos de agradecer também os majores Elias e Marta, que estão retornando para Moçambique, sua terra natal. Louvamos a Deus pelo tempo que eles tiveram conosco e pela dedicação e esforço neste corpo. Mesmo diante de muitos desafios, dificuldades, oramos para que Deus continue abençoando suas vidas e o seu ministério. Queremos deixar com os majores 4 versículos que se encontram na Bíblia, na versão Almeida, Revista Atualizada. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Salmos 121, versículos 7 e 8. Passemos então à leitura. 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre em abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Continuando agora no Salmo 121, versículos 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. pela vida dos majores e da sua família. Queremos pedir, Senhor,
Que o Senhor continue abençoando esta família ao chegar à sua terra. Que o Senhor esteja preparando tudo para que eles sejam muito abençoados, que seja muito abençoada a sua volta, Senhor. Dá a eles uma boa viagem e muito obrigado pela essa família, Senhor. Também continuamos na tua presença para te pedir uma bênção especial pelos tenentes que estão chegando aqui no Corpo de Guarulhos. Que o Senhor também esteja abençoando essas vidas. E nós cremos, Senhor, que o Senhor continuará abençoando o nosso Corpo de Guarulhos. Porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem abençoado. E com certeza o Senhor continuará conosco, como continuará com os majores lá na sua terra. Obrigado porque nós podemos deixar tudo, Senhor, aos teus cuidados. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que está a cada instante, a cada momento conosco, nos abençoando, nos ajudando, nos fortalecendo. Obrigada, Senhor, mais uma vez, porque podemos chegar à tua presença crendo que o Senhor atenderá às nossas orações. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.
forma parte da Igreja de Cristo e, como tal, precisa de homens e mulheres santos para levar a cabo a liderança temporal e espiritual. Reconhecemos que, através da história do Exército de Salvação e em todas as partes do mundo, Deus tem provido para essa necessidade e nos alegramos hoje por sua escolha dos tenentes Bianca e Johnson Alves para zelar e dar direção ao Corpo de Guarulhos. Tenentes Bianca e Johnson, ao se prepararem para aceitar as responsabilidades que lhes têm sido dadas, compartilho com vocês a profunda convicção de que esta decisão tem sido em resposta à direção de Deus. O Deus que os chamou para o seu serviço, o Deus que estava com vocês quando firmaram seu pacto e receberam suas comissões como oficiais do Exército de Salvação, é o Deus que irá sustentá-los nos anos que estão à frente. Ele é o Deus que hoje lhes dá o poder para as responsabilidades que lhes estão sendo confiadas. Tenentes Bianca e Johnson, como oficiais dirigentes, vocês terão o dever e o privilégio do cuidado de todos os aspectos da obra do Exército de Salvação no Corpo de Guarulhos. Confiam no Senhor para que Ele lhes ajude nessa tarefa? Confiamos. Eis aqui a palavra de Deus, a qual vocês têm sido chamados pessoalmente a pregar, a qual vocês têm prometido defender como sua base de todo ensinamento bíblico. Prometem defender a Bíblia como a única regra divina da fé e prática cristã? Prometemos. Eis aqui a bandeira do Exército de Salvação, sob a qual vocês têm lutado como soldados e já têm começado a lutar nessas poucas semanas como oficiais também. Suas cores e seu lema representam os temas essenciais da mensagem do Exército de Salvação: o sangue de Cristo e a santificação pelo Espírito Santo. Vocês farão todo o possível para ajudar os salvacionistas sob sua direção a guardarem essas verdades sagradas e manterem a integridade desta mensagem? Faremos. O banco de misericórdia é o lugar para o qual os pecadores são chamados ao arrependimento e onde os cristãos encontram uma comunhão mais íntima com Deus. Aí, neste lugar, o discípulo também, muitas vezes, vai receber a bênção de ser cheio do Espírito Santo. Para tais fins, vocês farão do banco de misericórdia o centro do seu ministério? Faremos. A congregação deste Corpo de Guarulhos, alguns dos quais estão certamente nos assistindo neste momento, são os soldados, jovens soldados, aderentes e amigos do Exército de Salvação, os quais vocês são chamados a servir no nome de Jesus Cristo, sendo igualmente chamados a servir os inconversos, aqueles que não têm amigos e que se encontram sem igreja. Aceitam assumir como sua responsabilidade o bem-estar espiritual dessas pessoas? Aceitamos. Em reconhecimento às suas respostas, de aceitarem os desafios apresentados para a sua nova nomeação, exorto-os na presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a que vocês preguem a palavra da verdade e mantenham seus princípios. Que permaneçam fiéis à bandeira e preservem de dano e desonra tudo aquilo que ela representa. Ministrem às pessoas, ofereçam cuidado pastoral aos oficiais locais e a todos os soldados e pessoas que entrarem em contato com o Corpo de Guarulhos. Mantenham a disciplina interna do Exército de Salvação e encorajem o espírito de abnegação que transforma a disciplina em alegria.
Deem oportunidade para todo o povo de Deus, homens e mulheres, usarem seus dons espirituais, cumprirem seu chamado e seu ministério. Recrutem candidatos para perpetuarem e engrandecerem o reino do Exército de Salvação. Administrem o trabalho do Exército de Salvação deste corpo como mordomo de sua propriedade e de suas finanças, de seus programas de promoção social e de seu povo, de seu bem-estar e seu futuro desenvolvimento. Agora que tenho o privilégio e a alegria de os instalar como oficiais dirigentes do Corpo de Guarulhos, sejam fortes no Senhor Amém. e na força do seu poder. Amém. Convido agora os salvacionistas e amigos do Corpo de Guarulhos que estão assistindo a esta reunião a que recebam os seus novos líderes da parte do Senhor. Sejam leais a eles e os apoiem em oração e de forma prática também, trabalhando juntos pelo avanço da missão. Que Deus abençoe os tenentes Bianca e Johnson. Amém. Que Deus abençoe o Corpo de Guarulhos. Amém. Que Deus abençoe o Exército de Salvação. Amém. E agora o Coronel Douglas vai ter uma palavra de oração dedicatória dos tenentes Johnson e Bianca. Oremos. Pai, neste dia é o nosso privilégio vir diante de Ti para trazer os nossos irmãos, os tenentes Bianca e Johnson, Senhor, diante do Teu trono em oração. Amém. Pedimos, Pai, neste dia, pelo ministério deles, pelas suas vidas pessoais e espirituais, para que eles possam sempre ser neste corpo, Senhor, os pastores, os exemplos para esta congregação, para os camaradas do corpo de Guarulhos. Abençoa as suas vidas, as suas famílias também, mas essa congregação do corpo de Guarulhos, Senhor, que irá colaborar e trabalhar junto a eles para a extensão do Teu reino na comunidade e corpo de Guarulhos. Agradecemos, Senhor, pelo serviço dado pelos maiores Elias e Marta Mianês e pedimos agora pela continuidade desse trabalho através dos tenentes Bianca e Jones. Amém. Que suas vidas e serviços, seu ministério pode ser de grande bênção e para a extensão do reino de Deus, através, Senhor, do ministério deles neste corpo. Guarda cada camarada, cada jovem soldado, Senhor, cada pessoa que entra ao corpo, entra em contato, que pode achar a Cristo Jesus, Senhor, em Teus servos e em cada camarada deste corpo. Abençoa eles neste dia. Utilize grandemente. Amém. Te pedimos. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Aleluia! É um prazer estar aqui falando para vocês o quão feliz e grato se encontra o meu coração, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E eu creio que Ele tem grandes coisas através das nossas vidas para o corpo e comunidade de Guarulhos. Eu creio que Ele tem grandes coisas para fazer através de cada coluna desta igreja, deste corpo. E eu creio que se andarmos juntos, o Senhor estará conosco até o fim. É com muita alegria que eu digo para vocês que o meu coração estava muito ansioso e nervoso para o que o Senhor estava preparando para nós, para mim e o tenente Johnson. E eu fico feliz porque Ele nos abençoou com o corpo, com uma comunidade que eu creio que está de braços abertos para nos receber. Assim como nós estamos com os nossos corações felizes e alegres o suficiente para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer através das nossas vidas, juntos, unidos, corpo e comunidade de Guarulhos.
eu quero deixar um versículo que me acompanhou durante a minha caminhada no Colégio de Cadetes. E eu quero compartilhar com vocês ele, que diz assim, em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Mas sejam fortes e não deixem que suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. O Senhor é maravilhoso quando Ele nos deixa esta palavra. Sejam fortes, não desfaleçam, porque a nossa obra no Senhor será recompensada. E eu faço desse versículo as minhas palavras para o corpo e comunidade de Guarulhos. Vamos ser fortes, irmãos. Não vamos desfalecer, independente do que vier, porque a nossa obra será recompensada no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele continue a revigorar e renovar as nossas forças e o nosso coração. Aleluia, é um prazer servir com vocês, corpo e comunidade de Guarulhos. Que Deus nos abençoe. Aleluia! É um prazer estar junto com os irmãos, soldados e amigos do Exército de Salvação do Corpo de Guarulhos. Estamos felizes em poder passar esse tempo com vocês. Esse novo tempo que está sendo proporcionado por Deus. Cremos que Deus tem algo novo para realizar em nossas vidas e também no Corpo de Guarulhos. E o nosso desejo é de viver esse algo novo juntos com os irmãos. O nosso desejo é de poder caminharmos juntos. E que nessa caminhada possamos aprender também uns com os outros. E assim servindo ao Senhor como uma unidade. Sendo cooperadores de Deus. Plantando e regando. Crendo que o nosso Deus, o nosso Pai, dará o crescimento necessário em sua obra. E pensando sobre isso, o título da nossa mensagem é Cooperadores de Deus. E estaremos lendo a passagem bíblica que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 1 ao 9. E que possamos nesta noite refletir nessa palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. E que possamos estar com nossos ouvidos atentos e com os nossos corações quebrantados para entender e ouvir a palavra do Senhor. Vamos estar lendo então 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 1 ao 9, que nos diz: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus, e edifício de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra, e que Ele possa falar aos nossos corações. A carta de Paulo à igreja de Corinto, ela foi escrita para tentar consertar os diversos erros que havia dentro daquela igreja. E Paulo tenta e trata sobre diversos erros que ocorrem ali. E fica claro que, apesar da igreja de Corinto fosse uma igreja que possuísse vários dons espirituais,
Eles ainda eram uma igreja imatura. E Paulo então escreve esta primeira carta com este propósito de instruir e restaurar a igreja nas suas áreas de fraquezas, corrigindo assim as suas falhas. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo inicia o seu ensino falando sobre os cristãos carnais da igreja de Corinto. Ele mostra que não importa a quantidade de dons espirituais que eles tinham, tudo se perdia porque havia inveja, discussões e divisões entre eles. E nos versículos que lemos aqui, podemos perceber que Paulo nos mostra que o crescimento da igreja só acontece porque Jesus Cristo é o alicerce. Porque Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, é o único que pode dar o crescimento. Se olharmos no versículo 4, percebemos que a igreja de Corinto tinha dois grupos. Um grupo que se declaravam, eu sou de Paulo, e outro grupo que se declaravam, eu sou de Apolo. E o apóstolo Paulo, ao ver isso, ao ver esse povo se declarando assim, ele disse que eles eram considerados mundanos, carnais e não espirituais. Mas por que havia essa divisão? Por que existia um grupo que se declarava eu sou de Paulo e o outro grupo que se declaravam eu sou de Apolo? Vale a pena a gente relembrar que Paulo, ele foi o primeiro pregador em Corinto. Ele foi o primeiro que levou a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para aquela cidade. Se olharmos em Atos capítulo 18, no versículo 28, nós vemos que Apolo ele foi enviado para dar continuidade à obra que Paulo havia começado. É tanto que Paulo conquistou algumas pessoas porque ele foi o pioneiro. Ele iniciou o trabalho em Corinto. A Paulo deu a continuidade e ganhou novas pessoas para Jesus. Por esta razão, surgiu esse grupo, o grupo que foi conquistado por Paulo e o grupo que foi conquistado por Apolo. E uns se achavam, não Paulo e Apolo, mas aqueles grupos se achavam um melhor do que o outro. Se pararmos para analisar, colocando nos nossos dias de hoje, podemos perceber que muitas vezes agimos como a igreja de Corinto. Nos declaramos, eu sou da igreja A, ou eu sou da igreja B, e competimos entre nós mesmos. Não cooperamos para o desenvolvimento da igreja e da pregação do evangelho. Talvez até conseguimos alcançar pessoas, porém, se estamos sendo uma igreja imatura, uma igreja cheia de erros, provavelmente também alcançaremos pessoas imaturas e não estaremos cooperando de uma maneira eficaz no ministério em prol do reino de Deus. Muitas vezes, querido, a gente encontra pessoas decepcionadas com as igrejas. Pessoas que têm se decepcionado porque o seu trabalho não tem sido reconhecido. Pessoas que têm se dedicado, mas muitas vezes está esperando um elogio de algum irmão, está esperando um elogio do próprio pastor ou da própria liderança da denominação. E onde está o foco desta pessoa? Onde está o foco da nossa vida, da obra do Senhor? Nós não podemos ser cooperadores denominacional. Cooperadores que colocam a denominação, pessoas, pastores acima de Deus. Trazendo assim a divisão dentro da igreja. O nosso trabalho tem que ser para honra e glória do Senhor.
E para não cairmos nesse erro, precisamos aprender e praticar o que diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Eu sei que muitas vezes nós queremos ser reconhecidos pelo nosso trabalho, por aquilo que nós fazemos, mas a honra e a glória não deve ser nossa. A honra e a glória deve ser primeiramente ao Senhor. Nós somos instrumentos usados por Ele. Nós não podemos fazer o nosso trabalho esperando elogios do nosso pastor, elogio da nossa liderança, para que a denominação possa nos reconhecer. O nosso trabalho deve ser feito em prol do reino de Deus. Primeiramente ao Senhor. Como diz em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Só assim seremos verdadeiros cooperadores de Deus. E o apóstolo Paulo, ele continua falando no versículo 6 o seguinte: eu plantei, falando sobre a sua missão, sobre a sua obra pioneira em Corinto, pregando o evangelho de Jesus Cristo, onde ninguém havia pregado antes. E ele continua falando: Apolo regou, pois trabalhou em uma igreja já implantada, edificando os convertidos que Paulo havia conquistado. E é interessante que Paulo usa uma ilustração da agricultura, o de plantar e o de regar. Eu não sei quantos irmãos já tiveram a experiência de plantar alguma coisa, mas podemos perceber que essas duas funções de plantar e regar andam juntas. Elas precisam andar juntas para que o fruto, aquilo que estamos querendo plantar, possa crescer e possa florescer e possa dar os seus frutos. Não adianta apenas pegarmos a semente e plantarmos ela embaixo da terra sem regar. Ela precisa da água para que ela possa crescer e possa florescer. E não adianta também só regarmos a terra sem ter plantado nada, porque também nada vai acontecer. Então, na agricultura, o plantar e o regar andam juntas, elas têm a sua importância, elas são iguais. E Paulo usa essa ilustração da agricultura de plantar e regar para mostrar isso, para mostrar a sua igualdade. E ele ressalta que ninguém deve se gabar por alguma coisa, porque quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é o Senhor. E na obra do Senhor é assim, querido. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Quem planta não é maior e nem melhor do que quem rega. E quem rega não é maior e não é melhor do que quem planta. Todos nós, cada um com suas funções, são importantes para o ministério. Todos nós somos importantes na obra do Senhor Jesus. E como diz em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Nós somos um. Nós somos um no Senhor. Somos um só corpo. Uma unidade. O nosso trabalho é em conjunto, em prol do reino, em prol do evangelho. Você e eu somos um. Não existem funções mais importantes. Aquele que prega não é mais importante daquele que dirige, daquele que está no grupo de louvor, aquele que está no grupo do MCC. Todos nós, todas as nossas funções, todos os nossos ministérios, cujo qual a gente exerce, todos são importantes para a glória do Senhor. Nós somos um.
E na nossa caminhada, com certeza já encontramos pessoas que plantaram algo em nossas vidas. Se hoje estamos aqui é porque um dia alguém plantou a semente do Evangelho. Alguém plantou essa semente. E provavelmente essa mesma pessoa regou. E se não foi essa pessoa, outras pessoas regaram. E na nossa caminhada nós encontramos pessoas que plantam coisas boas em nossas vidas. Só que é só com o tempo que elas vão começar a florescer. Por isso, a importância também de regar. A importância de cuidarmos uns dos outros. Se olharmos em 1 João, capítulo 4, dos versículos 7 e 8, que diz: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aleluia! Deus é amor, igreja. E muitas vezes nós queremos espalhar esse amor de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Queremos pregar esse amor para as pessoas da nossa comunidade. Queremos fazer alguma coisa, ajudar uma pessoa que está em situação de rua. Queremos ajudar famílias que se encontram em uma situação de vulnerabilidade. Queremos muitas vezes demonstrar esse amor pregando o Evangelho de Jesus com nossas ações. Mas algumas vezes não exercemos esse amor dentro da nossa igreja, dentro do nosso corpo, dentro da nossa unidade. Porque às vezes achamos o que nós fazemos é melhor do que o outro faz. A minha missão, o que eu faço na obra, na igreja é bem melhor do que o outro. Todos nós somos iguais. E antes de começarmos a exercer esse amor para os que estão lá fora, para que não haja divisão dentro, nós precisamos exercer esse amor, reconhecendo que cada um tem a sua importância, reconhecendo que cada um tem o seu valor, reconhecendo que precisamos uns dos outros. A Tenente Bianchi e eu precisamos também de vocês. Não é porque estamos assumindo a nomeação do Corpo de Guarulhos que trabalhamos sozinhos. Nós somos um junto com vocês. Nós precisamos caminhar juntos. Não somente no Corpo de Guarulhos, mas por onde passarmos como Igreja de Cristo, nós precisamos nos unir e dar continuidade no trabalho do Senhor. Apolo não se importou em dar continuidade no trabalho que foi realizado e desenvolvido por Paulo. Pelo contrário, podemos perceber que ele continuou amando aquelas pessoas em Corinto e assim fazendo a sua parte no ministério e na edificação da igreja. Não importa se estamos plantando, não importa se estamos regando, todos nós somos importantes no ministério, mas como bons cooperadores de Deus, não podemos permitir que o nosso ego tome conta dos nossos corações. Às vezes por conta de um elogio, porque realizamos algum trabalho muito bem, e as pessoas elogiam, falam bem. Não é por isso que nós podemos nos achar melhores, mas que possamos viver o amor de Deus, o amor de Cristo em nossas vidas, para que assim possamos nos unir, pois é o Senhor, o nosso Deus, que dará o crescimento. Paulo plantou e Apolo regou. Paulo iniciou a igreja de Corinto. Paulo regou e teve um ministério importante naquela cidade.
mas ambos foram somente servos por intermédio de Deus. Quem Deus usou para anunciar o Evangelho para aquele povo. Os que plantam e os que regam não devem se vangloriar por alguma coisa, pois quem dá o crescimento é o Senhor. Somente Ele dá o crescimento. E a nossa responsabilidade é fazer o nosso trabalho, seja ele qual for, com alegria, com amor, com excelência, não para os pastores apenas, não para a instituição apenas, mas dar o nosso melhor para o nosso Deus. Para o nosso Deus, aquele que merece toda a honra e toda a glória. É para Ele que devemos nos dedicar. E Ele irá nos recompensar pelos nossos esforços e pela qualidade do nosso serviço que oferecemos em prol do seu reino. Queridos, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E enquanto pudermos ser usados por Ele, o Senhor nos usará. E assim também seremos cooperadores no crescimento que Ele fará na nossa igreja. Que possamos desejar ser, dia após dia, ser um instrumento usado por Deus. Seja da coisa mais simples que a gente acha que estamos fazendo. É nesse simples que Deus também nos usa para abençoar a vida de outros. Paulo nos deixa algumas observações nesta passagem. E uma delas é que nós somos servos de Deus. Somos servos que cumprem a missão. Jesus, antes de subir aos céus, nos deixa uma missão. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E essa missão não foi dada apenas para os apóstolos. Essa missão nos alcança hoje. Nós temos essa responsabilidade como filhos de Deus, como pessoas que já aceitaram ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E sem Ele, nada podemos fazer. E como servos, nós temos diversas tarefas, nós temos várias funções, mas cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, e todos são importantes na obra. Mas na verdade, nós somos um. Nós somos um no Senhor, um só corpo, uma só unidade. Não adianta estarmos competindo uns com os outros. Isso trará divisão dentro das nossas igrejas. Mas que possamos nos unir para fazermos a obra do Senhor com excelência. E Paulo conclui que a igreja é o edifício de Deus a ser edificado pelos cooperadores de Deus. Ou seja, Paulo, Apolo e tantos outros ministros que cooperaram e pregaram o evangelho. Hoje, você e eu somos cooperadores de Deus, no corpo e na comunidade de Guarulhos. Hoje, nós continuamos com essa missão de levar o evangelho de Jesus para toda criatura. E assim nos unindo para dar o nosso melhor. Que possamos, querido, aprender com os erros da igreja de Corinto, para que não venhamos cometê-los. E assim que a gente não venha contribuir com a divisão da igreja, pelo contrário, mas que possamos plantar, que possamos regar, que possamos nos unir e somar na obra do Senhor, que somente Ele dará o crescimento, pois somos cooperadores de Deus. Somos cooperadores da sua missão. Somos cooperadores do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Temos hoje a oportunidade de começar a viver algo novo. De viver este novo tempo que está sendo proporcionado por Deus.
Então que possamos neste momento consagrar as nossas vidas ao Senhor. Que possamos renovar o nosso compromisso com Ele, entregando mais uma vez os nossos dons, os nossos talentos ao seu serviço, desejando ser uma oferta agradável ao Senhor, ser um verdadeiro cooperador de Deus, onde possamos declarar todos os dias: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, e usa-me conforme o seu querer, e deu o crescimento para a sua obra. Amém? Isso tem sido o seu desejo? Este tem sido o seu desejo de ser um cooperador de Deus todos os dias? Então que possamos, nesta noite, fechar os nossos olhos e assim possamos nos consagrar ao Senhor, para que Ele possa nos usar de uma maneira eficaz. Amém? Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque ela nos inspira e ela nos ensina, Senhor. E apesar, ó Pai, dos erros da igreja de Corinto, nós podemos aprender com esses erros para não cometê-los, Senhor. E nos ajude, Deus, a não sermos uma igreja dividida, mas que possamos ser uma igreja unida e ser cooperadores do Senhor, anunciando o seu evangelho. Não somente com uma pregação em cima de uma plataforma, abrindo a sua palavra, trazendo um sermão, mas que possamos pregar o evangelho com nossas atitudes e com nossas ações na nossa comunidade, no nosso trabalho, dentro do nosso lar. Que o Senhor nos use. Queremos ser instrumentos usados por Ti todos os dias, para que possamos, Senhor, plantar e regar, crendo que o Senhor dará o crescimento em sua obra. E neste momento, Senhor, eu agradeço pela vida de cada oficial que passou no Corpo de Guarulhos, por cada oficial que plantou, por cada oficial que regou, e com o tempo o Senhor deu o crescimento, Senhor. E que neste tempo que o Senhor está proporcionando para mim e para a Tenente Bianca, que possamos juntos com nossos irmãos do Corpo de Guarulhos plantar e regar também, Senhor, para que possamos também ver o seu crescimento neste lugar. Nós descansamos em Ti e confiamos no seu poder. E sabemos que dificuldades poderão se levantar, Senhor, mas nós confiamos no nosso Deus que pode todas as coisas. Por isso, Senhor, receba as nossas vidas, receba os nossos corações e que possamos estar prontos, Senhor, para a obra que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Por isso que nós te agradecemos e te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe e que possamos ter uma semana abençoada na presença do Senhor e que possamos ser juntos cooperadores de Deus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Que Deus nos abençoe.